Olá pessoal, eu estou aqui hoje para falarmos das diferenças entre ser um residente permanente ou um cidadão canadense. Então vamos começar a explicar como você pode se tornar um residente permanente aqui no Canadá. A aplicação para ser um residente permanente, ela pode ser feita tanto de dentro do Canadá como fora do Canadá. Então, dentro do Canadá, você pode vir temporariamente aqui para o Canadá, seja como um visto de visitante, de estudante ou de trabalho. E esse tempo que você passar aqui como temporário, ele poderá ser considerado para a sua aplicação de cidadania lá na frente. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante aqui no vídeo. Então, fora do Canadá, você também teria como aplicar para se tornar um residente permanente. E essa aplicação seria feita por um processo federal e também poderia ser com um processo provincial, mas um modo mais tradicional e o mais popular é pelo Express Entry, que seria uma entrada express, né? Uma entrada rápida aqui para o Canadá, e o tempo de processamento é de apenas 6 meses a partir da data que nós enviamos a sua aplicação. Então, aplicando fora do Canadá, a maneira mais tradicional seria pelo Express Entry. Aimee, consegui aplicar para o meu PR, estou com o meu PR nas minhas mãos. O que é que isso significa? Isso significa que você tem praticamente quase todos os direitos que um cidadão canadense possui. Então, você vai poder morar em qualquer lugar do Canadá, você não precisará mais aplicar para nenhum tipo de visto, ou seja, um visto de estudo, um visto de trabalho, um visto de visitante, você não precisa mais de visto. Você então poderá trabalhar para qualquer empregador e pelo período que você quiser. E para estudar, você pagaria o mesmo valor que um cidadão canadense pagaria para ingressar em uma universidade. Bem como todos os benefícios sociais, direito à assistência médica, plano de saúde, programas de governo, todos os benefícios sociais que são disponíveis para um cidadão também serão disponíveis para você como residente permanente. O único detalhe de ser residente permanente é que você tem que ter um período de presença física aqui no Canadá para manter o seu status. Ou seja, você tem que permanecer pelo menos 2 anos nos últimos 5 aqui no Canadá. Então, você pode viajar, você pode voltar para o Brasil, passar uma temporada nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, mas você tem que ter sempre em mente que você vai ter que ficar aqui no Canadá pelo menos 2 anos nos últimos 5. Se você não obedecer esse critério de permanência física aqui no Canadá, você pode correr o risco de perder o seu status. E como cidadão, você não teria essa determinação de um período que você teria que ficar como residência física aqui no Canadá. Então você poderia viajar, passar 10 anos fora e voltar e não ia ter problema nenhum quando você regressasse aqui para o Canadá. E por último, eu queria destacar uma das vantagens, né, uma das melhores vantagens, na verdade, e o que muitas pessoas elas querem se tornar PR, porque elas vão ter a possibilidade de aplicar para uma cidadania canadense. E a cidadania canadense, ela é muito valorizada internacionalmente. Então, você ter um passaporte canadense agrega muito valor quando você vai tentar viajar para outros países. Então, quando você é residente permanente, você poderá aplicar para o processo de cidadania se você residiu aqui no Canadá por pelo menos 3 anos. Então, quando você aplica para a cidadania, o governo vai analisar se você residiu no Canadá nos últimos 5 anos, se você residiu pelo menos 3 anos aqui no Canadá. Se você teve essa residência de no mínimo 3 anos, você poderá aplicar para a cidadania canadense. Então, essa é uma vantagem incrível de ser um residente permanente, e a facilidade que se tem de obter uma cidadania aqui no Canadá é bastante fácil, né, relacionado com outras cidadanias ao redor do mundo. A grande novidade é que no dia 11 de outubro, algumas das mudanças propostas pela Bill C6 passou a entrar em vigor. Então, com essas mudanças propostas, agora o tempo que você passar aqui no Canadá como temporário, ele poderá ser considerado para fins de cidadania. Então, como é que isso vai acontecer? Se você passar 2 anos aqui no Canadá estudando, por exemplo, você poderá ter
um ano considerado em termos de aplicar para a cidadania. Ou seja, você estudou 2 anos, pega um ano de estudo e, no caso, quando você pegar o seu PR, você só precisaria de mais 2 anos de PR. Então, a gente juntaria o tempo de temporário com o tempo de mais 2 anos de PR, completaria os 3 anos e você poderia aplicar para a sua cidadania canadense. Então, essa foi uma das grandes mudanças, né, que houve com a vinda da Bill C6. Então, é uma mudança muito legal. Então, vocês vindo aqui para o Canadá já para estudar, vocês já poderão pensar, né, projetar isso no plano futuro de vocês, em aplicar para a cidadania e se tornar um cidadão canadense. Então, além do requerimento da presença física de 3 anos dos últimos 5, quando você aplica para o processo de cidadania, tem alguns requerimentos. E um dos requerimentos é você fazer um teste de proficiência de língua e um teste de conhecimentos gerais sobre o Canadá. Então, quando você estiver aplicando, você receberá um livrinho aqui do Canadá, com as informações do Canadá. Então, você terá que estudar e ter um conhecimento geral sobre o Canadá. Então, você será testado nesse sentido. O nível de inglês requerido é um nível bem básico. Então, e se falando de proficiência de língua francesa ou inglesa, as únicas áreas que serão testadas serão o seu speaking e o seu listen. A idade requerida para fazer os testes de inglês e de conhecimentos gerais é a partir dos 18 anos até os 54. Então, os menores de 18 e para quem tem mais de 54, vocês serão, no caso, isentos de fazer esses testes de inglês e de conhecimentos gerais sobre o Canadá. Então, um outro requerimento que se tem é que você tenha apresentado o seu imposto de renda durante esse período. Então, para fecharmos, a grande diferença entre ser um residente permanente e um cidadão canadense praticamente você teria os mesmos direitos, com exceção do direito político, o direito de voto, que apenas os cidadãos possuem, e o fato também da residência permanente, que no caso só o PR, o residente permanente, é que tem que obedecer à presença física no Canadá. Sendo cidadão, vocês não teriam que se preocupar com isso. Então, esses seriam os 2 pontos mais relevantes de diferença entre os dois. Então, espero que tenham sanado as dúvidas de vocês quanto a esse tópico. Se tiver ainda alguma pergunta, nós teremos o prazer de esclarecer aqui embaixo. Então, se vocês gostarem do vídeo, dê um like, nos sigam nas redes sociais e até a próxima!